Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de continuar discutindo um pouco com vocês a questão da laicidade. Esse assunto é muito importante por vários motivos. Um deles é o fato de que muitas vezes quando a gente fala em laicidade ou pensa numa sociedade laica, em geral, a gente vê a religião como um fator de atraso. Eu ouço pessoas dizerem que uma sociedade secularizada, uma sociedade laica, é uma sociedade mais avançada, mais desenvolvida, porque não há a presença da religião ou porque a religião está enfraquecida. Bom, essa ideia eu acho um pouco perigosa, porque não é o fato de haver religião na sociedade que faz com que uma sociedade seja mais avançada ou menos avançada do que outra, mais desenvolvida ou menos desenvolvida do que outra. É claro que muitas vezes a religião ela pode servir de instrumento, de fator de atraso em algumas áreas, ou quando debate alguns assuntos, principalmente na área moral, na área ética, e às vezes até na área da bioética, em relação a alguns avanços científicos. Daí nós não podemos concluir que a religião por si só é um fator de atraso. É claro que muitas vezes a religião ela é utilizada para excluir, para diminuir direitos, para extinguir garantias. E nesses casos, sim, é necessário a gente levar em consideração a religião como um fator que às vezes atrasa a dinâmica da sociedade. No entanto, é preciso superar essa ideia de que a religião é um fator de atraso. Se fosse, nós teremos que concluir que quanto mais ateu for um Estado, mais possibilidade, mais probabilidade dele se tornar laico. Bom, claro que se a definição de laicidade é a relação, é a separação entre religião e Estado, evidentemente que se você não tem a presença da religião, não tem como também ter a relação igreja-Estado ou religião-Estado. Nesse sentido, o argumento é verdadeiro. Quanto mais ateu, evidentemente, quanto mais laico no sentido da relação entre religião e Estado. Por que eu estou dizendo em sentido da relação entre religião e Estado? Porque há quem defenda também que a laicidade não se refere somente à questão religiosa. Há quem defenda que a laicidade é muito mais ampla do que a relação entre religião e Estado. Mas a laicidade também deveria ser algo que se pensasse em relação às ideologias políticas. O Estado ele teria que ser neutro, teria que ser isento de qualquer ação ideológica sobre ele. É claro que essa ideia é muito mais complicada, eu diria quase impossível, porque em geral o Estado ele funciona a partir de um grupo, de um partido, de um agrupamento que chegou ao poder e que apresentou a sua ideologia, os seus pensamentos, e a sociedade então aceitou, pelo menos em princípio, aquilo que foi proposto. Então por isso eu acho quase impossível essa ideia de laicidade como total ausência de ideologia no Estado. Por outro lado, também não podemos concluir simplesmente que uma sociedade, por ela ser altamente marcada pela religião, ela não possa ser laica ao mesmo tempo. Porque uma coisa é a laicidade, outra coisa é a presença da religião na sociedade. A sociedade pode sim ter a presença de vários grupos religiosos e ao mesmo tempo ela caminhar para uma sociedade laica. O pensamento de laicidade, o pensamento sobre secularização, ele foi crescendo em cima do pensamento científico. Difundiu-se a ideia de que
o pensamento científico levaria a um conhecimento tão profundo da sociedade e explicaria de tal forma as coisas que acontecem no dia a dia, e principalmente aquilo que é defendido pela religião, que a religião automaticamente desapareceria, porque não teria mais sustentação. Nesse sentido, o pensamento secularizado, ele desmistificaria o pensamento religioso. Ele tiraria da sociedade o pensamento mágico religioso. Ele desencantaria o mundo religioso e o mundo sagrado. Mas essas profecias que diziam que a religião desapareceria com o avanço do pensamento científico, na verdade não se concretizaram. Ao contrário, cada vez mais a gente está percebendo que a religião está crescendo. Tem crescido no mundo inteiro. Então, esse argumento, na verdade, caiu por terra. O pensamento científico permanece, é importante, mas o pensamento religioso continua firme e muito forte. Então a gente chega à conclusão que a ciência não respondeu a todas as coisas. Ainda há espaço para o pensamento religioso. E eu creio que sempre haverá. É possível a convivência entre o pensamento religioso e o pensamento científico. Como eu estava falando, o mundo atual é altamente religioso. No censo do IBGE de 2010, 8% da população se declarou sem religião. Sem religião não significa necessariamente ateu. Eram pessoas que poderiam não estar frequentando grupo nenhum e por isso então se declararam como sem religião. Mas nesse grupo também consta as pessoas que provavelmente se declararam também como ateus. São pessoas que preferem, quem sabe, exercitar uma fé privada, uma fé que eu diria doméstica, no ambiente do seu lar, quem sabe através do computador, da televisão, e ele não está preocupado em fazer mais parte de uma religião institucionalizada. Se pensarmos em relação à Europa, por exemplo, existe uma pesquisa de um instituto chamado Pew Research Center, um site americano, que ele traz os seguintes números: 18% dos europeus se declaram sem religião. Esse número cresce para 21% na Ásia e 8% na América Latina. No mundo, os cristãos representam um pouco mais de 31%. E os muçulmanos um pouco mais de 23%. Então só aí a gente já começa a perceber que esses números indicam que há um crescimento do mundo religioso. Mais da metade da população mundial declaram pertencer a um grupo religioso. Então, a religião, ao contrário do que foi profetizado, ela não desapareceu. Ela está crescendo cada vez mais, apesar do pensamento científico ter avançado. Será que diante desses números ainda podemos falar de secularização? Me parece que não. Embora o pensamento científico tenha prometido que com o seu desenvolvimento ele acabaria com a miséria, com a pobreza, com a fome e traria uma sociedade de bem-estar, não foi bem isso que aconteceu. E muitas vezes os grupos religiosos atuam exatamente aí, onde está a miséria e a pobreza. É aí que eles avançam, é aí que muitos grupos religiosos avançam e ganham adeptos, porque prometem uma esperança, porque trazem uma esperança aos desesperançosos. Agora, é preciso a gente tomar cuidado quando
falamos a respeito da laicidade, porque muitos grupos religiosos acham que a ideia de laicidade é um perigo para a religião, é uma forma sorrateira do Estado fazer com que os grupos religiosos percam espaço e desapareçam da sociedade. Mas os grupos religiosos têm que pensar o seguinte: essa junção entre Estado e religião também é perigoso, também é perigosa para o grupo religioso. Aliás, o pensamento laico no Brasil surge exatamente no final do século XIX, por causa que houve um conflito de competência entre poderes, o poder da igreja e o poder do governo. E isso ficou conhecido como sendo a questão religiosa. Pensando por esse lado, então, a laicidade ela não é negativa, porque ela protege o Estado dos grupos religiosos e de suas ideologias para que eles não dominem e não tomem o Estado para si. Por outro lado, também, os grupos religiosos se protegem da ação e interferência do Estado no seu interior, nos seus ensinos, nas suas doutrinas e na sua forma de ser. Depois desse período que foi chamado da questão religiosa, nós podemos ver também o outro marco da laicidade no Brasil, que foi logo após a proclamação da República, quando surgiu um grupo na área da educação que defendia a separação entre igreja e Estado e uma educação laica. Mas a igreja reagiu. A igreja quis mostrar que, embora tivesse acontecido a separação após a proclamação da República, a igreja quis mostrar que ela ainda tinha força, que o cristianismo ainda fazia parte da cultura brasileira. Por isso, então, é nesse período também, logo no início do século XX, que surge ali a construção do Cristo Redentor. O Cristo Redentor é uma maneira da igreja dizer: estamos presentes, estamos aqui. O cristianismo, e principalmente o catolicismo, ainda é o que dá as normas e as caras na sociedade em termos de religião. E juntamente com isso, a igreja também conseguiu colocar a questão do ensino religioso. Assim, para concluir, eu diria que a secularização não é apenas um movimento que surge com a questão do pensamento científico e vai em direção à ideia de uma perda da importância da religião na sociedade. Eu diria que a secularização é um questionamento dos fundamentos da fé, que pode ser feito tanto pelo movimento científico, quanto também por quem está dentro do grupo religioso. É o direito do livre pensar, é o direito de discordar, é o direito de questionar as verdades estabelecidas, é o direito de colocar em dúvida aquilo que sempre foi tido como verdadeiro. Nesse sentido, o pensamento secularizado não está mais preocupado em defender uma moral compartilhada por todos, e sim valorizar o pluralismo de cosmovisões. Então, pessoal, essas eram as questões que eu queria trazer para a nossa reflexão. Nos próximos vídeos nós continuaremos ainda debatendo essa relação entre laicidade, religião e Estado. Até lá!